Olá! Você já se perguntou como funcionava a religiosidade dentro da Grécia Antiga? Qual é a relação que os humanos, os gregos, tinham com relação aos deuses? E a mitologia? E essa história de semideus? Bom, meu nome é Nayara e no vídeo de hoje eu vou esclarecer essas dúvidas e para isso eu vou utilizar o filme Hércules, estrelado pelo The Rock. Vamos lá? Bom, pessoal, antes da gente começar a falar sobre a religiosidade dentro da Grécia Antiga, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho 10 vídeos onde eu falo sobre a Grécia Antiga. Neles eu explico as questões da geografia, as questões da sociedade, da política, da sexualidade, da educação, dentre outros assuntos. Todos esses vídeos são importantes para o entendimento do vídeo de hoje. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo aqui. Agora, se você preferir ir por início da playlist e depois retomar aqui no assunto de hoje, é só clicar no cardzinho que aparece aqui na tela, que ele te leva diretamente para o início da playlist. E depois, automaticamente, você vai entrar no vídeo de hoje, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai entrar na questão da religiosidade na Grécia Antiga, tá? A religião dentro da Grécia, ela está totalmente relacionada às estruturas da cidade. Então, ela dita costumes, como a política vai agir, tudo que envolve a cidade grega está totalmente relacionado à questão da religião, tá? A religião na Grécia não representa uma unidade. O que isso quer dizer? Na Grécia como um todo não existia um único Deus, uma única religião que regia toda essa sociedade, tá? Não havia Bíblia, por exemplo, como para nós, para ditar esses costumes, essas regras, os segmentos, né, vamos dizer assim, as leis daquele período, tá bom? E também não havia um clérigo organizado. Na nossa realidade, existe lá o Papa, né, por exemplo, que dita, que é o clérigo maior, que dita essas regras, as questões religiosas do mundo. Não só o Papa, como líderes religiosos de diversos segmentos, tá bom? Na Grécia não existiam esses líderes religiosos, tá? Então, por isso que não havia uma unidade religiosa, tá bom? Variava de acordo com o tempo e também com a região. Cada região acreditava em um deus, cada tempo tinha um deus preferido e tudo mais. Vamos pegar o filme Hércules para entender um pouquinho isso. A Trácia tinha como deusa guiadora dos preceitos ali daquela cidade a deusa Hera. Tanto que quando Hércules chega na Trácia, ele se depara com a imagem da Hera bem no centro da cidade, bem quando ele chega na cidade, tá bom? Para os gregos, os deuses interferiam em tudo o que acontecia na vida deles. Então eles tinham uma relação direta com os deuses, né? Os humanos tinham uma relação direta com os deuses, tá bom? Hércules, por exemplo, era filho de Zeus com uma mortal, tá? Segundo a lenda, Hércules sofre com a ira da Hera, que era a esposa de Zeus, e aí ele tem que enfrentar os 12 trabalhos. Essa situação mostra muito bem como os deuses, né, interferiam totalmente a vida dos humanos na Terra, na Grécia como um todo, tá bom? Vamos deixar um pouquinho essa questão da mitologia, dos deuses um pouquinho só de lado e vamos entender como funcionavam os cultos e os ritos dentro da Grécia, tá? Existiam duas vertentes para essas situações, dos cultos e dos ritos, né? O público e o privado. No privado era uma coisa mais íntima, as pessoas tinham um pouco mais de liberdade para cultuar o Deus, da forma como eles bem entendiam, tá? O público era uma questão estatal, era quase uma cerimônia muito grandiosa relacionada ao Estado que estava ali prestando aquela homenagem, aquele rito a um determinado Deus, tá? Então era uma festividade quase, podendo gerar lucros para a cidade, inclusive através de jogos, de feiras e tudo mais, tá? Agora, para a gente entender os deuses gregos, né? Temos que entender que a nossa geração, tá? A gente tem a herança hebraico-cristã presente, tá? A herança hebraico-cristã fala que existe um Deus onipotente, um único Deus, né? Que ele é perfeito e nós humanos somos falhos, por isso que nós não podemos nos igualar a esse Deus, tá? Porque a gente é falho e a gente teve essa oportunidade
e perdeu essa oportunidade com o pecado mor, né? O pecado capital lá que Adão e Eva cometeram, certo? Então esse Deus ele não pode ser igualado aos humanos. Já para os gregos, deuses e homens vivem igualmente, são iguais, né? Zeus é casado, tem irmãos, tem filhos, tem o pecado da traição dentro do hall dos deuses e tudo mais. Então eles vivem igualmente aos humanos. Para os gregos, a única diferença entre os deuses e o humano é que os deuses eram imortais. Então eles não envelheciam, eles não ficavam doentes e eles não morriam. É a única diferença que existia entre deuses e humanos para os gregos, tá? Esses deuses, eles podiam representar, por vezes, sentimentos, que é o caso da Afrodite, que representa o amor. Também ele poderia representar conceitos, como, por exemplo, a deusa do destino, que representa a fortuna, né? O fato de ter dinheiro. Ou então, fenômenos da natureza, Poseidon lidando com a fúria dos mares, tá bom? Vamos entender agora um pouquinho sobre a mitologia grega, que está totalmente relacionada à questão da religiosidade grega, tá bom? Os mitos são narrativas fantásticas, que por vezes querem explicar algo que o homem não consegue explicar, tá? Essas mitologias são passadas oralmente. Após o surgimento da escrita é que elas foram registradas, mas elas poderiam continuar sofrendo alterações. Lembra a historinha? Quem conta um conto aumenta um ponto? Isso também ocorre dentro da mitologia, tá bom? Para nós, a mitologia é muito importante, porque ela revela os pensamentos dos gregos, como eles pensavam, né? Como eles agiam e tudo mais. Então, essas mitologias vão estar retratando o amor, o ódio, a inveja, a admiração. A mitologia responde também à indignação humana perante as coisas que acontecem na vida daquele sujeito inserido ali na Grécia, tá bom? A mitologia explica a origem do universo para os gregos. E também, através da mitologia, surgem o que nós conhecemos como Jogos Olímpicos, que é uma herança desse povo, né, dessa sociedade até os dias atuais, para nós ocorrendo a cada 4 anos, né? Os Jogos Olímpicos era uma festividade honrando a Zeus, né, ao deus maior dentro dessa sociedade, né, que está relacionado às chuvas, ao trovão e tudo mais, tá? Os gregos, dentro dessa questão da mitologia, acreditavam em heróis, que são os semideuses. Vamos pegar o exemplo do Hércules, né, como sendo um semideus importantíssimo para a Grécia. A narrativa desse personagem, principalmente no filme, mostra que é muito importante até para controle de uma certa população, né? No caso, vamos pegar o primeiro exemplo ali que eu acho interessante, que é quando o Hércules volta para Atenas com as cabeças das hidras, né? Os gregos acreditavam que tinha uma hidra gigantesca de 3 cabeças que estava ao redor da cidade de Atenas e poderia a qualquer momento adentrar a cidade e atacar a população. Por isso que Hércules, por ser um semideus imbatível, vai combater essas hidras. E quando ele retorna, ele volta com a cabeça de 3 homens com uma máscara de cobra. Então, mostra que essa narrativa de ter um herói, um semideus, está totalmente relacionada ao controle da população, porque aí o rei ali de Atenas, por exemplo, utiliza essa narrativa para se manter no poder. Eu tenho Hércules ao meu lado e vocês estão protegidos, podem ficar tranquilos. Só que aí quando ele vê que o poder de Hércules está maior que o dele, ele tenta diminuir esse poder, ele não pode matar, porque se matar transforma Hércules cada vez mais num herói no nome grande. Então ele tenta difamar o Hércules para poder se manter no poder, certo? Vamos pegar outro exemplo. Quando o Hércules vai na primeira batalha da Trácia, né? E aí o sobrinho dele faz um importante discurso, né? Conta uma importante história. E aí todo aquele exército segue Hércules fielmente, sem questionar, vencíveis e tudo mais, né? Essa narrativa mostra o controle ali da população, como ele conseguia, os reis, né, se apoderavam desse discurso, porque Hércules nada mais é no filme do que um mercenário. Então os reis se apoderam do discurso de que ele é um semideus, um herói, para controlar toda essa população e falar assim, aqui vocês estão garantidos, estão tranquilos, porque eu tenho o Hércules, um semideus, filho de Zeus, protegido por Zeus, ao meu lado e a gente vai ser invencível. Entendeu?
Então, como a narrativa da mitologia pode também ajudar nas questões do Estado? É bem isso aí, tá, gente? Bom, pessoal, eu vou voltar a falar da Grécia e vou utilizar novamente o filme Hércules, Alexandre o Grande, 300, diversos filmes que falam ali sobre a Grécia para a gente entender um pouquinho como funcionava essa sociedade tão importante que traz tantas características que a gente utiliza até hoje na nossa sociedade, tá bom? No vídeo de hoje eu utilizei novamente esse livro, Grécia e Roma, de Pedro Paulo Funari. Já disse aqui em outro vídeo, eu achei ele na internet, ele tem em PDF e é uma leitura super gostosa, super recomendo a todos, tá? Vou deixar o link, lembrando que eu vou deixar o link dos outros vídeos que eu falo sobre a Grécia na descrição, juntamente com a bibliografia do livro e também o trailer do filme Hércules. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você ajuda a aumentar a visibilidade do canal e assim muito mais pessoas têm contato com esse conteúdo que eu estou transmitindo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as novidades que eu vou estar postando. Muito obrigada!